O medo te leva a lugar nenhum. Quem você leva no teu carro quando você está dirigindo? O seu filho? Você leva a pessoa que você ama? Você leva alguém que você está ajudando? Você leva as pessoas que você gosta? Ou você leva o medo? O medo que te trava. O medo te leva a lugar nenhum. Quantas pessoas não dirigem por conta do medo? Estava bem conversando isso com a Maria agora de manhã, porque eu fiz uma postagem. Se tá com medo, não vai. Não vai dirigir se tá com medo. Porque você tem medo daquilo que não domina, daquilo que não conhece, daquilo que você não sabe fazer. Aí choveu um monte de contrapostagens, pessoas colocando, um monte de gente falando, tá com medo, vai com medo. Talvez isso funcione na vida. Quer ver? Eu tenho medo de passar numa ponte. Tô com medo. Aí você avalia, analisa, vê que a ponte é segura, tem até um pega-mão lá, tem um corrimão, você pode se apoiar. Beleza, vou com medo mesmo, porque eu analisei que existe segurança naquilo que eu vou fazer. E que o meu medo, nesse caso, é irracional. Eu posso passar nessa ponte, ela é segura. Eu posso passar num mata-burro, que tem muito nas áreas rurais. Agora, para dirigir, o medo te leva a lugar nenhum, principalmente quando ele te paralisa, quando ele te engessa, quando o medo não te deixa fazer nada. Se você está com medo, analise bem a situação. Eu treinei antes. Eu tô com medo de ir daqui até ali. Eu treinei antes, eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou te dar um exemplo. Medo de bater. Medo de atropelar as pessoas. Medo de não conseguir segurar o carro numa parada obrigatória. Esse medo é causado pela falta de controle dos pedais. É quase certo que você não está sentindo os pedais e tem aquela sensação que o carro tem vida própria. E aí, alguém chega para uma pessoa que tem esse tipo de medo de dirigir e diz: tá com medo, vai com medo mesmo. O que vai dar isso? Primeiro, a pessoa vai ficar tão ansiosa que ela vai perder a capacidade de atenção, de concentração e de sustentar essa atenção. E ela vai acabar se envolvendo em um acidente por imperícia, falta de controle do carro. Então, essa coisa de estar com medo, vai com medo mesmo, serve para algumas coisas na vida, em que você avalia, porque você, quando está diante de um risco, principalmente um risco no trânsito, tem que identificar esse risco, tem que gerenciar esse risco e tem que saber o que fazer para evitar que o risco se torne um acidente. Saber o que fazer, é isso que você precisa para dirigir. Se você não sabe, precisa aprender. É nesse ponto, eu espero que tenha ficado muito claro, que você tá com medo, não vá. Se for para dirigir, tá com medo, não vá. Treinou antes, domina, sabe fazer frenagem de emergência para salvar a vida de uma pessoa que acaba correndo na frente do teu carro, um pedestre, um adulto, um idoso, uma criança que passa inadvertidamente na frente do teu carro. Sabe fazer frenagem de emergência? Se não sabe, vai aprender, porque é necessário, é fundamental. Em se tratando de dirigir, tá com medo? Não vai. Se tá com medo, identifica esse medo, identifica os gatilhos que acionam esse medo, treina, você domina frenagem de emergência, você sabe fazer redução de marcha, você domina pedal, volante, retrovisor e noção de espaço, você tem treinado isso, você tem se esforçado para isso, ou você quer ir para o trânsito, fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo, se enganando com esse clichê, tá com medo, vai com medo mesmo. Você vai assumir as consequências do seu ato irresponsável de ir sem saber o que fazer, com imperícia, sem domínio técnico. Você vai assumir a bronca que vem depois disso? É isso que eu quero que você entenda. O medo de dirigir te leva a lugar nenhum. Eu tenho medo de quê? Quanto tempo eu preciso para resolver esse problema? Porque se eu tenho medo, eu não domino, eu não sei fazer. E como você vai para o trânsito dessa forma? Você tem coragem
de estar com medo, vai com medo mesmo, colocar seu filho dentro do carro, um bebê na cadeirinha, ou seus filhos maiores, a sua mãe, o seu pai idosinho, a pessoa que você ama, para se arriscar nessa loucura do tá com medo, vai com medo mesmo, vai sem conhecimento, vai sem dominar, vai sem saber. Você vai pagar esse preço sabendo que a culpa dura para sempre. O que você não pode ter medo é de aprender do modo correto. O que você não pode ter medo é de fazer a coisa certa. Quando você percebe que você treinou, quando você percebe que você aprendeu, que você entendeu como se executa aquele fundamento, quando você treina, quando você sente os pedais, quando você trabalha a sensibilidade dos pés nos pedais para eliminar aquele problema de pisar forte demais no freio, acelerar demais, trocar pedal. Quando você treina, você percebe que está fazendo a coisa certa? Você percebe que está tendo controle sobre o veículo, que não está fazendo conversão aberta, que o carro não morre mais em cruzamento, que você se sente mais segura executando aquele fundamento? É aí onde o medo acaba. É aí onde você pode começar a aumentar os teus trajetos de uma forma segura. Você quer aprender a dirigir do modo certo e com segurança. Eu quero te ensinar. Eu sei como fazer isso e como te ensinar, para que você não seja ludibriado por um clichê de tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, falta aprender fundamento. Tá com medo de bater, falta controle de pedal. Tá com medo de invadir a contramão, falta controle de volante. Tá com medo do carro voltar na ladeira, falta controle de pedal e falta controle de redução de marcha. Porque quando o carro perde força e está voltando, você tem que trocar a marcha certa e rápido. É para isso que existe o método Márcia Pontes 2.0. 200 videoaulas, grupo exclusivo de alunos, interação o tempo todo, tira suas dúvidas, corrige os teus exercícios, aqueles que você faz em casa. Você consegue fazer as coisas com segurança e sozinha, sem a muleta psicológica do lado? Ou você é daquele tipo de pessoa que diz, eu só sei dirigir se tiver alguém do lado, então você não sabe. Você está confiando no outro, você está confiando em quem está de carona com você. E você precisa confiar em você. Só que se você não souber fazer as coisas, não vai desenvolver a autoconfiança. Vem ser meu aluno, vem para o método Márcia Pontes 2.0 e contar com a minha ajuda o tempo inteiro, ao longo de todo o teu processo de aprendizagem, para que você receba informação, para que você tenha conhecimento, e o conhecimento ilumina. Para dirigir, o conhecimento ilumina mais do que um farol mais potente. O conhecimento faz você aprender com segurança. O link está na descrição de cada vídeo aqui no canal. E mesmo que você não queira, por algum motivo, você não quer entrar para o método Márcia Pontes 2.0, tudo bem, eu fico triste por você, porque eu sei o poder de transformação que esse método de ensino inovador, diferente de tudo que você já viu, em que você começa a dominar o veículo como domina o teu próprio corpo e faz as coisas com segurança, esse método é definitivo. O medo não volta mais. Você não precisa se preocupar em ir com medo. Você vai com segurança, sem medo. Mas presta atenção em tudo que eu te disse nesse vídeo. Volta nele, assiste de novo, para você entender o que eu quero dizer. Se tá com medo para dirigir, não vai não, vai dar ruim. Esse método é definitivo. O medo não volta mais. Você não precisa se preocupar em ir com medo. Você vai com segurança, sem medo.